de volta já um pouco menos tenso, a emoção sempre muito grande. Mas é que eu, no intervalo aqui, estava perguntando para o Chico se ele tem, assim, noção do que ele representa para a gente, do que ele passa para a gente, se em algum momento ele parou para pensar no que ele representa. Eu gostaria que ele mesmo desse a resposta, porque realmente é uma resposta que só poderia partir de Chico Xavier. Você tem noção, Chico, do que você representa para todos nós, para o mundo? Eu represento aquilo que um pé de grama representa numa cancha de futebol, não é? Um pé de grama desaparece, outro aparece. Se entrar um animal, naturalmente vai consumir aquela grama, né? Há pouco tempo, uma senhora de Goiânia me trouxe um livro e me disse: eu vou pedir a você para você verificar, porque este autógrafo está adulterado. Ele está assinado Cisco Xavier. Então eu disse a ela, ela abriu o livro e eu disse: não, senhora, foi eu mesmo que assinei assim, porque eu me sinto como um cisco, ou então como uma lata de cisco. Eu assinei Cisco Xavier. Achei que era mais próprio. O Chico é muito bem-humorado. É que a gente está acostumada a só levar assunto sério, bater papo sério, mas o Chico gosta de piada. Claro, o Chico gosta de piada, ele gosta da risada. Estamos rindo agora de um pé de capim. Mas é como o Irineu, meu marido, fala: você já é uma árvore bem grande e nós somos a graminha. É isso aí. Bom, mas agora eu vou voltar ao assunto sério, Vamos voltar ao assunto sério. Olha, eu acho que, bom, mãe e pai são duas coisas tão especiais no mundo. Os filhos são tão especiais. Eu, por exemplo, acho que para toda mãe, para todo pai, o filho é a coisa mais importante que existe na vida. A gente faz tudo por eles, mesmo que eles não retribuam mais tarde, mas a gente dá tudo. Não faz esperando retribuição. Não faz esperando, dá tudo. Eu contei que eu perdi meu filho de 20 anos, e quantas mães que eu conheci em Uberaba, que também perderam, tinha mãe que tinha perdido 2, 3. Agora, eu queria perguntar para você, uma família, um pai e uma mãe, que uma criança, porque eu vi muitas crianças excepcionais lá em Uberaba, muitas. Então eu gostaria de saber se uma criança excepcional é karma, que a gente diz em termo espiritual, karma, o sofrimento é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida
do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se, mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade, nos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia com uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo? Palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas? Ela sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos. E geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou mãe dessa criança excepcional, eu sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito.
Eu sou obrigada a interromper por alguns minutos essa entrevista, porque acho que não precisa explicar, né? Não precisa explicar. Mas nós vamos voltar já